A deficiência de proteína é hoje uma das causas mais comuns de perda de força, queda de energia e envelhecimento acelerado, e a maior parte das pessoas acima dos 40 anos não faz ideia de que está vivendo com esse problema todos os dias. É um erro simples, mas que altera o funcionamento do corpo de forma profunda. Meu nome é Dr. Fabiano Pinho, especialista em saúde preventiva há mais de 20 anos, e ao longo da minha carreira, percebi algo muito claro. Quando falta proteína, o corpo avisa. Ele sempre avisa. O problema é que esses alertas são sutis, silenciosos e quase sempre confundidos com estresse, rotina pesada ou coisas da idade. Hoje, eu quero te mostrar os 5 primeiros sinais que indicam que o seu corpo já está sofrendo com a falta de proteína. Sinais que muita gente só reconhece quando o dano já está avançado, e há um deles, em especial, que costuma ser ignorado durante anos e que pode mudar completamente a forma como você envelhece. Vou revelá-lo ainda neste vídeo. Se você quer entender o que realmente está acontecendo no seu corpo, vamos direto ao primeiro sinal. Sinal número 1. Queda de cabelo e enfraquecimento dos fios. Entre todos os sinais que observo em pacientes com deficiência de proteína, a queda de cabelo é, sem dúvida, um dos mais frequentes e também um dos mais subestimados. Quando a proteína começa a faltar no organismo, o corpo automaticamente prioriza funções vitais, como manter órgãos, músculos e tecidos essenciais. O cabelo, por não ser considerado prioritário, é um dos primeiros a sofrer. Ao longo de mais de 20 anos de prática clínica, vejo sempre o mesmo padrão: fios que se tornam mais finos, mais frágeis e que caem com facilidade, especialmente durante o banho ou ao pentear. Muitas pessoas atribuem isso ao estresse, à idade ou ao clima, mas, na maioria dos casos, é simplesmente o reflexo de um déficit proteico que já está prejudicando a formação da queratina, a principal proteína que estrutura o cabelo. Sempre que noto esse sinal, faço uma pergunta simples ao paciente: você percebeu que seu cabelo perdeu resistência? Porque, antes de cair, ele enfraquece, ele perde brilho, perde volume, as pontas se abrem com mais facilidade e o couro cabeludo fica mais sensível. Esse conjunto de alterações funciona como um alarme precoce, indicando que o corpo não está recebendo proteína suficiente para manter todas as suas funções em equilíbrio. Lembro-me de uma paciente de 47 anos que chegou muito preocupada com a quantidade de fios no travesseiro todas as manhãs. Ela havia trocado shampoos, hidratantes, produtos caríssimos, mas nada resolvia. Bastou corrigirmos sua ingestão diária de proteína para que, em poucas semanas, o quadro começasse a melhorar. O problema nunca foi o shampoo, foi a base nutricional. O cabelo é um marcador rápido e sensível da sua saúde interna. Se ele está enfraquecendo, algo dentro de você já está pedindo atenção e, na grande maioria das vezes, esse pedido tem relação direta com a falta de proteína. Agora que você entendeu esse primeiro sinal, vamos seguir para o próximo, um indicador tão discreto quanto o cabelo, mas ainda mais revelador. Você vai se surpreender. Sinal número 2. Unhas fracas, quebradiças e com estrias. Depois do cabelo, as unhas são outro indicador extremamente sensível quando o corpo começa a sofrer com a deficiência de proteína. Ao longo de mais de 20 anos atendendo pacientes, aprendi que as unhas raramente mentem. Antes de qualquer outro exame mostrar um desequilíbrio, elas já revelam que algo na sua estrutura está enfraquecendo por dentro. A unha é formada basicamente por queratina, uma proteína que depende diretamente do consumo adequado de aminoácidos. Quando essa matéria-prima começa a faltar na alimentação, o organismo reduz a qualidade da produção da unha. O resultado aparece de forma muito clara: unhas finas, frágeis, que descamam, que quebram ao menor impacto, ou que começam a apresentar linhas verticais, aquelas estrias discretas que muitas pessoas confundem com normal da idade. No consultório, sempre observo as mãos do paciente antes mesmo de iniciar a conversa, porque elas contam histórias que nem sempre o próprio paciente percebe. Já atendi pessoas que acreditavam que unhas fracas
eram apenas um problema estético, quando na verdade eram um aviso de que o corpo já estava entrando em um estado de carência nutricional que poderia afetar músculos, energia e até a imunidade. Lembro de um paciente que trabalhava digitando o dia inteiro e achava que suas unhas quebravam por causa do teclado. Bastou aumentar sua ingestão diária de proteína e equilibrar a alimentação para que, em poucas semanas, as unhas ganhassem novamente resistência e brilho. Não era o teclado, era a base estrutural do corpo pedindo reforço. As unhas são como pequenas janelas para o interior do organismo. Quando começam a enfraquecer, não ignore. É um dos sinais mais precoces de que sua ingestão de proteína já não está acompanhando a necessidade do corpo. Agora que você entendeu esse segundo sinal, vamos para o próximo, um indicador que afeta diretamente sua energia diária e que muita gente só percebe quando a qualidade de vida já está comprometida. Sinal número 3. Sono leve, despertares noturnos e fadiga ao acordar. Entre os sinais menos conhecidos da deficiência de proteína, a alteração do sono é, sem dúvida, um dos mais surpreendentes para quem me acompanha no consultório. Muitas pessoas chegam dizendo que estão dormindo mal porque a cabeça não desliga, porque tem uma rotina pesada, ou porque dormir mal depois dos 40 é normal. Mas não é bem assim. Em grande parte desses casos, o problema real está na alimentação, mais especificamente, na falta de proteína suficiente para manter o equilíbrio metabólico durante a noite. A proteína desempenha um papel fundamental na estabilidade da glicemia. Quando você consome pouca proteína ao longo do dia, o seu corpo tem mais dificuldade para manter os níveis de açúcar no sangue estáveis durante a madrugada. É por isso que tantas pessoas acordam no meio da noite sem saber o motivo. O corpo desperta porque está tentando corrigir um desequilíbrio que poderia ser evitado com uma nutrição adequada. Há cerca de um ano, atendi uma paciente que acordava quase sempre às 3 da manhã. Ela acreditava que era ansiedade, mas, ao avaliar sua rotina alimentar, percebi que suas refeições tinham baixíssimo teor proteico. Ajustamos isso. Reorganizamos a distribuição de proteínas ao longo do dia e, em poucas semanas, seus despertares noturnos praticamente desapareceram. Não era ansiedade, era falta de substrato nutricional para manter o corpo em repouso. Além disso, a proteína está diretamente ligada à produção de neurotransmissores como serotonina, que regulam o ciclo sono-vigília. Quando o corpo não tem matéria-prima suficiente, a capacidade de entrar e permanecer em sono profundo diminui. Essa é a razão pela qual tantas pessoas acordam cansadas mesmo depois de uma noite inteira dormindo. Se você sente que o seu sono está ficando leve, fragmentado, ou se desperta com a sensação de que não descansou, pode ser que o corpo já esteja pedindo mais proteína do que você imagina, e esse pedido aparece muito antes de qualquer sintoma mais grave surgir. Agora que entendemos como o sono denuncia essa carência, vamos avançar para o próximo sinal, um dos mais impactantes, porque atinge diretamente a sua capacidade de pensar, lembrar e agir no dia a dia. Sinal número 4. Falhas de memória, dificuldade de concentração e sensação de mente nebulosa, entre todos os sinais que a deficiência de proteína provoca. Este é o que mais assusta os pacientes. Quando a mente começa a falhar, ao longo de mais de 20 anos atendendo pessoas de diferentes idades e rotinas, percebi que muitos acreditam que a perda de foco, a memória curta ou aquela sensação de mente pesada são apenas efeitos do cansaço, mas, na prática clínica, vejo que esses sintomas frequentemente têm outra origem: a falta de proteína suficiente para sustentar o funcionamento cerebral. O cérebro depende de aminoácidos para produzir neurotransmissores, responsáveis pela atenção, pelo raciocínio e pela estabilidade emocional. Quando esses aminoácidos começam a faltar, as primeiras funções a sofrer são exatamente aquelas que exigem mais clareza mental. E o curioso é que esse processo acontece de maneira gradual. Primeiro, você esquece pequenos compromissos. Depois,
perde o fio da conversa com mais frequência, até que um dia percebe que está lendo um texto sem realmente absorver o que está escrito. Lembro-me de um paciente de 55 anos que me procurou acreditando estar desenvolvendo um quadro inicial de demência. Ele dizia que, de repente, palavras simples sumiam da memória e que sua capacidade de concentração tinha caído drasticamente. Quando analisamos sua dieta, ficou evidente uma ingestão proteica muito abaixo do recomendado. Ajustamos isso, reequilibramos as refeições e, após algumas semanas, sua clareza mental começou a retornar. A mente dele nunca esteve doente, apenas estava desnutrida. É importante entender que o cérebro funciona como qualquer outro órgão. Ele precisa de combustível e de matéria-prima. Quando a proteína falta, ele não consegue manter a mesma velocidade, a mesma precisão e a mesma vitalidade que você tinha antes. Por isso, tantas pessoas se sentem lentas, desconectadas ou mentalmente cansadas, mesmo sem esforço físico. A deficiência de proteína não atinge apenas músculos e cabelo, ela atinge a forma como você pensa, sente e responde ao mundo. E isso é muito mais sério do que a maioria imagina. Agora que você entendeu esse quarto sinal, vamos para o último, o mais perceptível e, ao mesmo tempo, o mais perigoso. É nele que muitos pacientes descobrem, tarde demais, que já perderam muito mais força e massa muscular do que pensavam. Sinal número 5. Perda de força, diminuição da massa muscular e recuperação lenta. Este é o sinal que mais preocupa e, infelizmente, o que muitos percebem tarde demais. Quando a proteína começa a faltar de forma contínua, o corpo entra em um estado de adaptação forçada. Para manter as funções vitais, ele passa a retirar proteína de onde consegue, e o primeiro estoque que ele acessa é justamente o mais precioso para a sua autonomia: o músculo. Ao longo de mais de 20 anos de prática clínica, vejo o mesmo cenário se repetir. Pessoas que sempre foram ativas começam a sentir dificuldade para subir escadas, levantar da cadeira, carregar sacolas ou realizar tarefas simples do dia a dia. Elas acreditam que estão só um pouco enferrujadas, mas na verdade já estão perdendo massa muscular muitas vezes sem perceber. A perda de músculo não acontece de uma vez. Ela é silenciosa, progressiva e, quando detectada tarde, se torna difícil de recuperar. Lembro de um paciente de 62 anos que chegou ao consultório dizendo que sua força desapareceu de um ano para o outro. Ele não tinha sofrido nenhum trauma, não mudou de rotina, não começou nenhum medicamento novo. O que mudou foi a alimentação. Por acreditar que deveria comer mais leve, reduziu drasticamente o consumo de proteínas. Seu corpo respondeu da única forma possível, consumindo a própria musculatura para suprir necessidades básicas. Bastou reintroduzirmos a quantidade adequada de proteína, aproximadamente 1 grama por quilo de peso, para que sua força começasse a retornar gradualmente. A fraqueza muscular também se manifesta na recuperação lenta. Se você realiza um esforço leve e passa dias sentindo dor, ou se nota que suas pernas tremem com facilidade, isso pode ser um sinal claro de que o músculo está sem matéria-prima suficiente para se regenerar. O músculo só cresce, só se fortalece e só se repara quando tem proteína disponível em quantidade adequada. E aqui está a verdade dura, que muitos ignoram. Perder músculo é perder independência, é perder velocidade, equilíbrio, resistência e, principalmente, autonomia. A deficiência de proteína não rouba apenas energia, ela rouba qualidade de vida. Agora que você conhece os 5 sinais precoces desse problema, está preparado para entender por que a deficiência de proteína se tornou tão comum e o que está por trás desse erro nutricional que afeta milhões de pessoas. Vamos seguir. Depois de analisar esses 5 sinais, surge sempre a mesma pergunta: por que tantas pessoas apresentam deficiência de proteína, mesmo com acesso a tanta informação e tantos alimentos diferentes? A resposta, observada ao longo de mais de 20 anos de prática clínica, é simples.
O estilo de vida moderno favorece exatamente o tipo de alimentação que não sustenta a estrutura do corpo. A primeira razão é cultural. Muitas pessoas passaram anos acreditando que deveriam comer leve, e isso acabou sendo traduzido como comer pouco, especialmente pouca proteína, em vez de refeições completas. A maioria consome lanches rápidos, carboidratos excessivos e alimentos que saciam momentaneamente, mas não nutrem. Além disso, o envelhecimento natural reduz a eficiência da absorção proteica. O corpo precisa de mais proteína, justamente quando as pessoas tendem a consumir menos. Outro fator importante é o sedentarismo. Quando o corpo não se movimenta, ele perde ainda mais massa muscular e a necessidade de proteína aumenta, mas quase ninguém faz esse ajuste. E existe ainda um detalhe que observo com frequência: o estresse crônico. Ele eleva o catabolismo, ou seja, acelera o processo de quebra de tecido muscular, agravando a deficiência proteica em velocidade maior do que muitos imaginam. Por tudo isso, não é surpresa que tantos adultos apresentem queda de cabelo, unhas frágeis, memória lenta, sono irregular e perda de força. A rotina atual nos direciona para um padrão alimentar que simplesmente não acompanha as necessidades reais do corpo. Agora que você entende o porquê desse problema ser tão comum, é hora de ver o que realmente pode ser feito para corrigir a deficiência de proteína de maneira prática, segura e eficaz. Começando hoje, depois de identificar esses sinais e entender por que a deficiência de proteína se tornou tão comum, a pergunta que sempre surge é: doutor, o que eu faço agora? E a verdade é que corrigir esse problema não exige nada complexo, exige clareza, constância e escolhas simples feitas todos os dias. A primeira medida é garantir que cada refeição contenha uma fonte de proteína de boa qualidade. Não se trata de comer muito, mas de comer o necessário. Na prática clínica, a recomendação mais eficiente que vejo funcionar para a maioria dos adultos é consumir, em média, cerca de 1 grama de proteína por quilo de peso corporal ao longo do dia. Para algumas pessoas, especialmente acima dos 50 anos, essa quantidade pode até ser um pouco maior, porque o corpo passa a absorver menos e a exigir mais para manter a massa muscular. Outra orientação essencial é dividir a ingestão de proteína de forma equilibrada. Muita gente consome um excesso apenas no almoço e quase nada no jantar ou no café da manhã. Isso prejudica o corpo, que trabalha melhor quando recebe proteína em doses mais estáveis. Incluir ovos, iogurtes naturais, carnes magras, leguminosas, queijos de boa qualidade ou sementes proteicas pode fazer uma diferença enorme no resultado final. Também costumo lembrar aos meus pacientes que proteína não trabalha sozinha. Ela precisa de vitaminas, minerais e boas gorduras para ser absorvida e utilizada corretamente. Um prato pobre em nutrientes será sempre um prato pobre em resultados, mesmo que contenha proteína. Por isso, combinar vegetais variados, sementes como chia ou linhaça e fontes naturais de gordura ajuda o corpo a transformar proteína em força real. E claro, o movimento faz parte desse processo. Quando você se move, o músculo pede proteína. Quando você não se move, ele a perde. Pequenos estímulos de força, como exercícios simples com o peso do próprio corpo, caminhar em ritmo firme ou usar elásticos, já melhoram a resposta muscular de maneira significativa. Mesmo para quem não gosta de academia, corrigir a deficiência de proteína é um dos passos mais rápidos e eficazes para recuperar vitalidade, memória, foco, força e autonomia. É uma mudança que não exige grandes sacrifícios, apenas consciência e compromisso. E quando essa base está firme, os resultados aparecem mais rápido do que a maioria imagina. Agora que você já sabe como agir, vamos para a última parte. Entender por que reconhecer esses sinais cedo pode transformar completamente a forma como você envelhece. É aqui que tudo se conecta. Quando reunimos esses 5 sinais: a queda de cabelo, o enfraquecimento das unhas, o sono leve, a mente nebulosa e a perda de força, percebemos que todos contam a mesma história. O corpo está ficando sem o nutriente que sustenta sua estrutura.
A deficiência de proteína não avisa com dor, não chega como um choque, mas aparece em pequenos detalhes que, quando ignorados, se acumulam e aceleram o processo de envelhecimento. Depois de mais de 20 anos acompanhando pacientes, posso afirmar com tranquilidade que aqueles que reconhecem esses sinais cedo mudam completamente o rumo da própria saúde, ganham mais energia, recuperam força, dormem melhor, pensam melhor e voltam a sentir que o corpo responde. Não é exagero dizer que identificar a falta de proteína a tempo é uma das formas mais simples e mais poderosas de preservar sua autonomia ao longo dos anos. É por isso que fiz questão de compartilhar tudo isso com você hoje. O conhecimento certo, aplicado no momento certo, evita anos de desgaste desnecessário. Talvez você tenha se identificado com um desses sinais, talvez com vários. O importante é não normalizar o que é, na verdade, um pedido de socorro do organismo. Seu corpo não quer apenas sobreviver, ele quer funcionar bem, quer envelhecer com dignidade, força e clareza mental. Se este conteúdo fez sentido para você, conte aqui nos comentários qual dos sinais chamou mais sua atenção. Isso me ajuda a entender quais temas precisam ser aprofundados nas próximas explicações. E, se você conhece alguém que pode estar passando por isso, um familiar, um amigo, alguém acima de 40 anos, compartilhe este vídeo. Uma informação simples pode evitar problemas sérios lá na frente. E claro, se quiser continuar aprendendo como recuperar vitalidade e prevenir o envelhecimento acelerado, acompanhe os próximos conteúdos. Há muito ainda que posso te ensinar para que você tenha mais força, mais saúde e mais vida pela frente. Vamos juntos cuidar do que realmente importa: o seu futuro.